Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Irislene Andrade, sua professora de matemática e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, vamos aprender! Nossa aula de hoje será sobre o Teorema de Tales. Então vamos ver a que esse teorema se refere. O Teorema de Tales refere-se à relação proporcional que existe entre retas paralelas e transversais. Essa propriedade matemática foi desenvolvida pelo filósofo, astrônomo e matemático grego Tales de Mileto em aproximadamente 650 a.C., a partir de observações da sombra de uma pirâmide. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Como a gente pode observar aí, as retas P e Q são retas transversais ao feixe de retas paralelas. Que retas paralelas são essas? A reta R, S e T. Observa comigo agora. Nós temos aí, através desta marcação dessas transversais nessas paralelas, nós temos os pontos A, B, C, D, E e F no cruzamento entre elas. E esses pontos determinam os segmentos. O primeiro segmento vai de A até B, de B até C, o segundo, o terceiro de D até E e o quarto de E até F, ok? E aí essas medidas formam uma razão, ou seja, elas são proporcionais, formam uma proporção na verdade. Então que proporção é essa? AB está para BC, assim como DE está para EF. Isso vai ficar muito melhor quando a gente aplicar no exemplo. Vamos ao exemplo 1, então. Determine a medida de x indicada na imagem. Então, percebam, ali a gente tem o quê? Exatamente o que o teorema descreveu para a gente. A gente tem um feixe de retas paralelas R, S, T e temos duas retas transversais, a reta U e a reta V. Quais são as medidas que esses segmentos estão descritos aí nessa situação? Nós temos as medidas 2, x, 3 e 9. Então, a gente vai aplicar o Teorema de Tales, que disse que essas medidas são proporcionais. Então, olha só, concentra a sua informação, concentra o seu olhar ali na reta U. Quais são as medidas da reta U? 2 e x. Então, a gente vai formar a primeira razão. Quais são as medidas da reta V? 3 e 9. Essa é a segunda razão. O teorema garante que eles são proporcionais, então a gente pode montar a razão. 2 está para x, assim como 3 está para 9. E aí a gente pode aplicar a relação fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar assim, 3 vezes x, 3x, igual a 9 vezes 2, que dá 18. E aí, isolando o x, vai ficar 18 dividido para 3, que é exatamente igual a 6. Muito bem. Exemplo 2. Utilizando o Teorema de Tales, determine a medida x da imagem abaixo. Presta atenção, abençoado, aqui a gente tem uma coisa diferente. As nossas retas transversais, elas estão cruzadas, então a gente deve ter uma atenção especial para não confundir as medidas. Olhando bem aqui, de maneira rápida, a gente vai erroneamente talvez entender que as medidas da reta U seja 5 e x, porém não é o que está acontecendo aí. Esse cruzamento nos leva a esse engano. Observa bem, antes da gente montar a proporção, a gente precisa fazer a separação dessas retas para que a gente consiga observar exatamente a medida de cada uma. Vamos olhar aí na figura. Fazendo essa separação, a reta U, separada da reta V. Agora vamos aplicar as medidas corretas. Isso, então perceba bem, as medidas da reta U são 5 e 15 e não 5 e x. As medidas da reta V são 10 e x. Agora sim a gente vai conseguir montar a proporção corretamente, que vai ficar assim. 5 está para 15, assim como 10 está para x. Depois que a gente fizer esse descruzamento, fica fácil observar as medidas corretas de cada uma das transversais. Então, aplicando a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vai ficar assim. 5 vezes x é 5x. 15 vezes 10 é 150. Isolando o x agora, é só passar o 5 dividindo o 150. 150 dividido para 5 é igual a 30. Vamos agora avançar falando um pouquinho sobre as relações métricas num triângulo retângulo, que você que já assistiu às aulas anteriores sabe que é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Os elementos de um triângulo retângulo estão apresentados abaixo. Esses elementos são quem? A hipotenusa, que você já sabe que é o maior lado e que está sempre oposto ao ângulo reto. Temos também B, que é a medida de um cateto, e C, que é a medida de outro cateto. Isso aí a gente já viu nas aulas anteriores. O que nós temos de novo agora para apresentar para vocês? A medida da altura, que a gente vai chamar de H.
Como é que eu faço para medir essa altura? Eu começo lá no ângulo reto e vou traçando um segmento que vai encontrar a hipotenusa formando um ângulo de 90 graus também, ou seja, de forma perpendicular. Além da altura, a gente vai apresentar para vocês também outras duas medidas, que a gente chama de projeções. O M, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e o N, que é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Essas medidas que a gente acabou de ver, elas têm uma relação entre si, por isso o nome relações métricas no triângulo retângulo. Vamos ver a primeira. A primeira já é conhecida de vocês, ó. Alguém lembra de alguma coisa aí? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? O que é isso? Exatamente. É o teorema de Pitágoras. Então, a primeira relação que a gente tem que lembrar quando se fala em triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras, que relaciona a medida da hipotenusa com a medida dos catetos. Segunda relação métrica, a hipotenusa do triângulo retângulo é igual à soma das projeções de seus catetos sobre a própria hipotenusa. Quem é o A? É a hipotenusa. O M e o N são as projeções. Quando você soma M e N, você tem exatamente a medida da hipotenusa. Terceira relação métrica. O quadrado da altura de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções dos seus catetos sobre a hipotenusa. Então agora a gente está relacionando quem? A altura com as duas projeções MN. Então como é que fica essa relação? A altura ao quadrado vai ser sempre igual ao produto das duas projeções MN. Quarta relação métrica é usada para descobrir a medida de um cateto quando as medidas da sua projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa são conhecidas. Como é que fica essa relação então? A gente vai concentrar ali no cateto C, ó. C ao quadrado vai ser igual a A vezes M. Quem é o A? A hipotenusa. Quem é o M? É a projeção relativa ao cateto C. E aí, analogicamente, a gente pode fazer a comparação com o cateto B. O cateto B ao quadrado é igual a A vezes N, ou seja, o cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Quinta relação métrica. O produto entre a hipotenusa A e a altura H de um triângulo retângulo é sempre igual ao produto entre as medidas de seus catetos. Vamos agora falar sobre as medidas. Significa dizer que A vezes H é igual a B vezes C. Lembrando, A é a hipotenusa, H é a altura, B e C são os dois catetos. Resumindo as relações métricas que a gente acabou de ver. Você percebeu, né, abençoado? É memória. É memorizar essas relações para poder aplicá-la nas atividades, ok? Então a gente tem aí, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. A é igual a M mais N, ou seja, a hipotenusa é igual à soma das projeções. H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E a relação dos catetos, C ao quadrado é igual a A vezes M e B ao quadrado é igual a A vezes N. E para terminar, nós temos A vezes H igual a B vezes C, ou seja, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos dois catetos B e C. Vamos ao nosso exemplo 3. Qual é a altura de um triângulo retângulo cujos lados possuem as seguintes medidas, 10, 8 e 6 centímetros? Veja bem, nós temos aí o triângulo retângulo com as medidas da hipotenusa e dos catetos. E ele quer que você determine a altura. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa tomar posse daquelas relações métricas que a gente acabou de verificar e usar a que mais nos for útil, né? Como é que você vai identificar qual é a relação que você vai usar? Você vai ter que observar as informações que você tem. Qual daquelas relações relaciona a altura, hipotenusa e catetos? Exatamente, essa que diz que a altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Nós temos daí três informações. A gente tem a hipotenusa A, nós temos o cateto B e o cateto C. A única informação que nós não temos é justamente o que ele está pedindo, que é a altura H. Então, bora substituir as informações que a gente tem. Aqui a hipotenusa mede 10, o H é a altura que a gente vai procurar, então repete o H. B é um cateto que mede 8, C é outro cateto que mede 6. Então vai ficar assim, 10 vezes H é igual a 8 vezes 6, que dá 48. O 10 que está multiplicando vai passar lá para o outro lado dividindo, então 48 dividido para 10 dá exatamente 4,8. Então essa é a medida da altura. Exemplo 4. Aplicando as relações métricas no triângulo retângulo a seguir, ajude o arquiteto a calcular as medidas indicadas pelas letras X e H na tesoura, sabendo que as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 4 e 9. Os valores encontrados em valores aproximados foram. E aí a gente tem as alternativas. O que a gente vai fazer? A gente vai observar esse triângulo retângulo. Esse H é exatamente a altura do triângulo retângulo e o X em questão é um dos catetos. A informação que foi fornecida é o quê? As projeções 4 e 9. Fica atento. Essas duas projeções juntas
a soma delas é igual à hipotenusa. Isso pode ser muito útil para a gente. Então, bora lá. Vamos começar, então, determinando a altura h. Com que relação? Que h ao quadrado é igual ao produto das projeções. Por que a gente escolheu essa relação? Porque nós temos a informação de quem é as duas projeções, de quem são as duas projeções. Uma é 4 e a outra é 9. Então, vamos utilizar h ao quadrado igual a m vezes n. h ao quadrado é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9 é igual a 36. O h está ao quadrado, então para eu determinar o valor dele, eu vou ter que passar essa potência em forma de raiz quadrada para o outro lado. Então vai ficar h é igual a raiz quadrada de 36, e isso é igual a 6. Ok, o que está faltando agora? Está faltando descobrir o valor da medida x, que é um cateto. Mas antes a gente vai determinar a medida da hipotenusa. 4 mais 9 é igual a 13. Quem são esse 4 e 9? As projeções, cuja soma é exatamente a medida da hipotenusa. Então, a gente já sabe que a hipotenusa agora mede 13. Isso significa dizer que nós podemos utilizar aquela relação dos catetos. Lembra que a gente viu? X ao quadrado, porque é o cateto, é igual a A vezes M, ou seja, o produto da hipotenusa pela projeção relativa a ela. Então, vai ficar assim. X ao quadrado é igual a 13 vezes 4. Lembrando, 13 é a hipotenusa, que foi a soma de 4 mais 9. E o valor do M já é o 4, como está descrito ali na figura. 13 vezes 4 dá igual a 52. Então, isolando x, vai ficar x igual a raiz quadrada de 52. E isso dá aproximadamente 7,2. Com isso, a alternativa correta é a alternativa D, em que x mede 7,2 e o h é igual a 6. Fala, galerinha! Se liga nessa dica. Em problemas que envolvem triângulos e retângulos, aqueles que têm um cantinho reto, parecendo um L, dá para descobrir o tamanho dos lados, a hipotenusa, que é sempre o maior, os outros dois lados menores, que são os catetos, e também dá para calcular a altura e as projeções dos catetos. Tudo isso usando umas contas especiais chamadas de relações métricas. Quando a gente entende para que serve cada parte do triângulo, fica bem mais simples aplicar as fórmulas e determinar o que estamos procurando. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Agora que já vimos o conteúdo, chegou o seu momento de trabalhar e mostrar que você é um aluno nota 10. Por isso, eu vou te convidar. Vamos exercitar! Questão 1. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 8 centímetros. Nessas condições, a altura relativa à hipotenusa vale. Será que é a letra A, B, C ou D? Agora é com você! Vamos à solução da questão 1. Então, nós temos o triângulo retângulo
cuja medida da hipotenusa é 10 centímetros e um dos catetos é 8. E ele quer que você determine a medida da altura. Então, olha só, uma das relações métricas que a gente acabou de ver, que junta essas informações, seria o quê? A vezes H igual a B vezes C. Mas para isso eu preciso descobrir a medida do outro cateto. Ele não foi fornecido, porém, se você tem um triângulo retângulo, tem duas medidas conhecidas, a terceira é fácil encontrar pelo Teorema de Pitágoras, que é a nossa primeira relação métrica. Então vai ficar assim, ó. Nossa hipotenusa é 10, um dos catetos é 8. Então, para descobrir o terceiro cateto, a gente vai chamar esse cateto de x, ok? Então vai ficar assim, 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 8 vezes 8, 64, mais x ao quadrado. Agora a gente vai isolar o x ao quadrado passando o 64 para acompanhar o 100, para a gente poder fazer a operação, que nesse caso vai ser uma operação de subtração. 100 menos 64 é igual a 36, e aí fica x ao quadrado igual a 36. Passando o quadrado lá para o outro lado, vai ficar x igual a raiz quadrada de 36. E isso significa que esse cateto mede 6 centímetros. Muito bem. Porém, não é essa informação que nos foi solicitada. Ele quer saber qual é a medida da altura. Então, a gente vai usar agora essa informação desse outro cateto, aplicando no produto entre a hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos, que vai ficar assim, ó. 10 vezes H igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. O 10 que está multiplicando vai passar dividindo. 48 por 10 é igual a 4,8 centímetros. A resposta correta, então, é a letra A. Muito bem, resposta correta, a letra A. Questão 2. Em um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos 5 centímetros, as projeções N e M valem respectivamente, cuidado, né, com essa palavra, respectivamente, significa que a gente tem que seguir a ordem que foi descrita. Será que é a alternativa A, B, C ou D? Agora é com você, relógio na tela. Solução da questão 2. Podemos usar a relação entre os catetos 5 e a hipotenusa 13 centímetros com a projeção N, né? Uma das relações que a gente aprendeu hoje, que diz que B ao quadrado é igual a A vezes N. Qual é o valor de B? B é o cateto, vale 5. Qual é o valor de A? O A é a hipotenusa, que mede 13. Então vai ficar 5 ao quadrado igual a 13 vezes N. 5 vezes 5 dá 25, igual a 13N. O 13 que está multiplicando vai passar dividindo, porque passa na operação inversa. Então, quando a gente dividir 25 por 13, a gente vai ter exatamente o valor da projeção N, 1,92, ou aproximadamente 1,9. Continuando, agora a gente pode utilizar a relação que diz que a hipotenusa é igual à soma das duas projeções. Por quê? Porque nós temos o valor da hipotenusa, que é 13, e já descobrimos o valor de uma das projeções, que é 1,9. Então, fica assim, 13 é igual a M mais 1,9.
Isolando esse m significa que você vai pegar 1,9 e vai aproximar do 13, porque são valores numéricos. Então, quando você tira 1,9 lá do segundo membro, joga para o primeiro membro, ele vai na operação inversa. Então, ele vai subtraindo. Então, vai ficar assim, 13 menos 1,9 é igual a 11,1. Esse é o valor da projeção m. Então, fica assim, ó, respectivamente, n igual a 1,9 e m igual a 11,1. Alternativa correta, letra D. Muito bem. Questão 3. Qual o valor da altura relativa do triângulo retângulo abaixo? Observa bem, lembra muito bem aí do que foi ensinado, agora é com você. Solução da questão 3. Vejamos, para que a gente encontre essa hipotenusa, basta a gente usar a relação entre o produto das projeções, né? Tem uma das relações que diz assim, ó, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções m e n. Então fica assim, h ao quadrado é igual a m vezes n. Temos o valor de m? Temos, é 16. Temos o valor de n? Temos, é 4. E a altura é o que a gente vai determinar agora. Então, h ao quadrado igual a m vezes n. h ao quadrado igual a 16 vezes 4. Quanto é 16 vezes 4? Isso mesmo, 64. Então, esse h que está ao quadrado, para que eu determine o valor apenas dele, o quadrado vai passar para o outro lado na operação inversa, ou seja, na operação de raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Alternativa correta, letra A. Muito bem. Agora sim, estamos nos aproximando do fim, mas ainda não fica triste não, porque chegou a hora de ver o que aprendi hoje. Na aula de hoje, vimos o Teorema de Tales. O Teorema de Tales afirma que, dado um feixe de retas paralelas, os segmentos de retas transversais a estas retas são proporcionais entre si. Vimos dois exemplos em que as retas transversais não se cruzam, então fica muito mais fácil de determinar suas medidas. Vimos também mais um exemplo em que há o cruzamento das retas transversais, e aí tem que lembrar de tomar o cuidado de fazer esse afastamento para usar as medidas corretas de cada reta transversal. Vimos também as relações métricas no triângulo retângulo. Vimos que em um triângulo retângulo nós temos a hipotenusa, temos catetos, temos uma altura e temos duas projeções relativas aos catetos. A relação 1 é o próprio Teorema de Pitágoras, como a gente já viu em aulas anteriores. Relação 2 diz que a soma das projeções é igual à medida da hipotenusa. Relação 3 diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Relação 4 faz menção aos catetos B e C e diz que B ao quadrado é igual a A vezes N, C ao quadrado é igual a A vezes M. Lembrando, a hipotenusa, M e N são as projeções. Vimos também a relação 5, que faz ali uma combinação entre a hipotenusa, a altura e o produto dos dois catetos do triângulo retângulo.
Hoje, abençoado, eu tenho certeza que você se deu muito bem nas atividades. Eu fico muito feliz que você ficou comigo aqui até agora, mesmo com o cansaço, né? Sexto tempo, não é fácil, mas eu tenho certeza que um dia você vai colher bons frutos. Tem um recadinho para você hoje. Estuda, que a vida muda. Tchau, tchau!